sejam bem-vindos a mais uma aula de Sala de Leitura. Eu sou a professora Juliana e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos com a professora Rose, que vai abrilhantar nossa aula. Seja bem-vinda, professora Rose. Obrigada. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura. Então, antes de mais nada, eu gostaria de conhecer um pouquinho como é o funcionamento, né, de vocês dentro da sala de leitura e dentro dos gostos também de vocês. Podem passar, por favor? O nosso tema hoje é um novo olhar e um novo escutar. Pode passar? Bom, então vamos lá. Vocês vão ter um tempinho para me responder através do chat, tá? Então, vocês prestem atenção nas perguntas, por favor. Primeiro, será que você é um bom leitor? Então, eu quero que vocês me respondam com sinceridade se vocês gostam ou não de ler, tá? Eu ainda não especifiquei o quê, mas se vocês gostam de ler. Quantos livros você conseguiu ler durante esse período que você está em casa? Então, antes de voltarem às aulas, quantos livros que vocês conseguiram ler? Qual é o gênero literário que você gosta de ler? Que tipo de livro? Romance, aventura, ficção, né? Qual é o tipo de livro que você gosta? Você frequenta a sala de leitura da sua escola? Normalmente, as pessoas têm como a sala de leitura a biblioteca também. Então, esse espaço você frequenta para pegar livro emprestado, né, para assistir uma aula de leitura? Como que é isso para você? E como é essa experiência na sala de leitura? Né? Como é a sua atividade de leitura dentro da escola? Então, nós vamos dar 2 minutinhos para vocês responderem através do chat para nós, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, professora Rose. Já temos algumas interações. Então, significa que o pessoal acordou para assistir nossa aula, né? Isso é muito legal. A gente agradece. A Júlia disse que ama ler. Nossa, que bom. Fico feliz. A Adriana, gosto de ler, mas estou desanimada. Então, Adriana, por que esse desânimo? Né? O que acontece? Será que você não encontrou algum gênero nesse período para você ler? Tem tantas obras excelentes que você pode ler, aproveitar para conhecer um pouco mais. Né? Para com esse desânimo, vamos tentar melhorar isso. A Eduarda, já li 3 livros este ano e gosto de ler tirinhas. Tá ótimo, aos poucos você vai aumentando um pouco mais, mas fiquei feliz, 3 livros, muito bom. A Tawane, li um livro e gosto de aventura. A Sofia gosta de mistério. Eu também amo mistério. Também gosto. O Arthur, adoro. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Adorei, Arthur, seu comentário. Adorei. A Melissa, leio,
mangá. Ótimo, os meus alunos também gostam de mangá, eles também gostam de aventuras. Muitas interações, depois a gente lê mais, tá bom, galera? Então, fiquei muito feliz que muitos gostam de ler. Vocês podem passar o próximo, por favor? Bom, alguns ainda que não se manifestaram dentro da leitura, e aqueles que gostam de leitura, eu gostaria que vocês soubessem que a leitura ela nos traz grandes benefícios, né? Então, assim, mesmo as tirinhas, que alguns ainda têm só o hábito das tirinhas, mas vão aumentando, procurando, de repente, outros livros também, numa aventura, numa ficção, a leitura ela nos traz muitos benefícios. E entre eles, principalmente a questão do vocabulário. Então, ela nos faz conhecer um vocabulário novo, nós aprendemos a interpretação textual através da leitura. A nossa produção escrita ela melhora a partir do momento que eu começo a ler mais. Porque a partir do momento que eu vou conhecendo um novo vocabulário, uma nova estrutura de texto, vai desenvolvendo a minha criatividade, a minha imaginação. Então, ler é muito importante. Vocês viram que eu não especifiquei, eu quero que vocês leiam isso agora, eu quero que vocês leiam aquilo agora. Não especifiquei. É importante vocês estarem nesse momento começando a buscar alguns gêneros, né? Começarem a se interessar um pouco mais, tirar um pouquinho o desânimo, né? E tentar buscar a leitura, não apenas como uma forma de aprendizado, mas também como uma forma de distração. Porque você está precisando também nesse período conhecer coisas novas e o livro te permite viajar para tantos lugares sem sair do lugar. Então, o livro nos proporciona abertura de várias portas, né, de várias portas para o conhecimento. É muito importante vocês estarem buscando um pouco mais de leitura, né? Então, a leitura só vai te trazer benefícios. Muitos gostam de jogar videogame, eu sei que dentro do videogame vocês estão lendo o tempo todo também, aprendendo até inglês, porque grande parte está em inglês, né? Então, o tempo todo vocês precisam da leitura. A leitura e a escrita é a nossa base dentro desse conhecimento. Então, fortaleça um pouco mais. Eu sei que muitos professores estão já passando algumas atividades para vocês, né, fora do contexto dos centros de mídias, dentro das escolas de vocês, e com certeza muitos estão pedindo livros de leitura. Então, façam isso com muito carinho, né, procurem, né, ter atenção àquilo que vocês estão lendo, que vocês vão ver que a produção de textos de vocês vai melhorar muito. Vocês podem passar? Obrigada. Bom, agora nós vamos falar de um livro que eu trouxe para vocês, mas esse livro ele faz parte de contos da tradição oral. O que são contos da tradição oral? São aqueles que são passados de geração para geração, né? Então, eles podem sofrer, né, são histórias curtas que podem sofrer algumas alterações devido, né, à situação da região, contexto histórico. Então, são contos passados de geração a geração através da oralidade, né? Através desses contos, vocês vão encontrar as fábulas, vocês vão encontrar as lendas, a mitologia, paródias, entre tantos outros gêneros, mas que podem ajudar muito vocês. Podem passar? Características. Nós vamos parar um pouquinho aqui, antes de entrarmos na nossa história. Dentro dos contos da tradição oral, nós vamos prestar atenção em algumas características específicas. Então, o cenário. Eu já falei que o conto é uma história curta. Então, eu quero saber que tipo de cenário que eu tenho dentro dessa história, né? Então, ela tem um cenário, né, nada muito, né, grandioso, mas existe um cenário ali dentro da minha história, né? Porque é uma história curta, então é um único cenário muitas vezes. Eu posso ter dentro dessa história alguns personagens, não são muitos, apenas 2, 3, às vezes até um pouco mais, dependendo do contexto da minha história. Eu vou ter também um enredo que faz parte da minha história, o conflito, que é uma situação onde essa história está girando, e a resolução desse conflito, né? Como se resolveu esse conflito. E no final, nós temos o fechamento dessa história. Então, eu vou deixar esse slide no momento e vocês vão estar anotando aí no caderninho de vocês. Vocês vão anotar cenário, personagens, enredo, conflito, resolução do conflito e desfecho final. Por que eu estou pedindo isso? Enquanto vocês estiverem anotando, eu vou estar contando uma história. E durante a minha contação de história, vocês vão estar anotando tudo o que eu pedi
aí no caderno de vocês, ok? Então, um minutinho para vocês marcarem todos esses termos das características. Então, perfeito. Nós vamos continuar a nossa aula de leitura, né? Para quem chegou agora, seja bem-vindo. Nós temos uma aula de leitura e agora eu vou começar, né, a trabalhar o texto que eu trouxe para vocês hoje. Vocês vão estar anotando as características, né, que vocês encontrarem conforme eu for contando a história para vocês. O título do nosso livro, ele é Ver com os ouvidos e escutar com o coração. O autor é o Alexandre Camilo. Então, ver com os ouvidos e escutar com o coração. Já anotem o título aí e o nome do autor. Próximo. Aí está a capa do nosso livro, né? Se vocês observarem um pouquinho, quando nós pegamos um livro, nós analisamos tudo. A capa, o autor, né? Vamos lá na sinopse para entender um pouquinho sobre o que fala o livro. E nessa capa, ela é uma capa muito bonita, que lembra a tradição nordestina, que são os cordéis, né? E se vocês olharem, o título é Ver com os ouvidos e escutar com o coração. Observem que no lugar dos ouvidos nós encontramos o quê? Os olhos. E ali onde tem o coração, tem um símbolo representando como se fossem os ouvidos. Assim como ao redor da capa do livro, também encontramos alguns olhos, né? Próximo. O autor do nosso livro é o Alexandre Camilo. O Alexandre Camilo, ele tem uma grande experiência na parte como escritor, ator, contador de histórias. Ele também é diretor teatral, consultor de empresas e ele ama produzir livros. Ele ama a parte de contação de histórias. Faz parte de algumas associações e também ele desenvolve um grande trabalho dentro do teatro infantil. O nosso ilustrador, que fez a capa do livro, é o J. Borges. Ele é de Pernambuco, da região de Bezerros, é um mestre da literatura de cordel e um dos artistas folclóricos mais celebrados da América Latina. Ele é também o xilogravurista brasileiro mais conhecido do mundo. Então, todas as imagens que nós encontramos da capa até dentro do livro são todas produzidas pelo J. Borges. E o nosso autor, Alexandre Camilo. Próxima. Aqui está uma imagem, né, uma foto dos dois, né? Então, à nossa direita temos o Alexandre e à esquerda o J. Borges. O Alexandre Camilo, ele inicia o seu livro assim: quem conta uma história acende uma luz no mundo. Então, agora nós vamos iniciar, né, abrindo a nossa contação de histórias, nós vamos iniciar uma luz no mundo. A nossa história, ela aconteceu de verdade, na região de Bezerros, que fica em Pernambuco. E como toda história, por ser uma contação de história, nós começamos com Era uma vez. Era uma vez um rapaz jovem que morava na região do sertão nordestino. Ele tinha 17 anos. Era muito alegre, muito alegre. Era pobre, tinha poucas terras. E um dia ele conheceu uma moça chamada Noêmia. Essa moça... Só um minuto. Essa moça, ela logo se interessou por Ezequiel. O nome dele era Ezequiel. Ela se interessou por Ezequiel, os dois começaram a se conhecer, começaram a namorar. E nesse período, eles resolveram se casar escondidos. Então, eles fugiram e se casaram escondidos. Foram morar nas terras que ele tinha.
Quando deu 10 meses que eles estavam casados, Noêmia deu à luz a sua primeira filha. O nome dela era Luzia. E Ezequiel decidiu colocar o nome da criança como Luzia porque ele se lembrou da sua mãe, que era uma católica devota de Santa Luzia. E quando ele olhou para a filha dele, ao nascer, que viu aqueles olhos verdes tão lindos, ele decidiu colocar o nome da criança de Luzia. E assim foi. Ezequiel era um rapaz muito alegre. Noêmia também. Mas quando a criança nasceu, duas coisas chamaram a atenção deles. Primeiro, porque Luzia não chorou. Ela era uma criança que não chorava nunca. E também um segundo ponto chamou a atenção. Após o nascimento da criança na região, nunca mais choveu. Nem uma gotinha d'água, uma garoinha, nada. Não choveu de forma alguma mais. E o tempo foi passando, a seca foi se instalando naquela região do sertão, né? E Ezequiel começou a ficar preocupado, porque ele tinha uma família para alimentar. E estava ficando cada vez mais difícil. Vou fazer só uma pausa, um minutinho da história, lembrando que vocês vão anotando tudo o que eu for falando dentro do que vocês estão encontrando. Quem são os personagens, vão anotando aí no caderno de vocês, ok? Voltando à nossa história. Então, o Ezequiel continuou preocupado, né? Como que ele iria sustentar a sua família? 3 anos se passaram. Nesses 3 anos, cada vez mais a seca estava se instalando na região. E Luzia crescendo, e Noêmia acabou engravidando novamente. Dessa vez, ela deu à luz a um menino. Ela decidiu homenagear esse menino com o nome do seu pai, Dalman. E assim ela fez. Com o tempo, eles perceberam que a criança ela não enxergava. Ela era cega. E nesse período, né, era uma criança muito alegre. O Dalman, ele gostava de balbuciar alguns sons. Desses sons sempre viravam palavras. E essas palavras sempre viravam música. Então, era uma criança muito alegre, como seu pai foi um dia, muito alegre. E o Dalman não enxergava, né? E a seca aumentando, Ezequiel cada vez mais preocupado com a sua família, pois agora eram 4 pessoas para ele alimentar. Com isso, passaram-se 2 anos e nada de mudar a situação na região. Ezequiel decidiu ir para uma outra cidade para poder buscar trabalho e tentar sustentar a sua família. Noêmia foi contra, mas o Ezequiel, mesmo assim, ele decidiu ir. E foi para outra cidade, deixando Noêmia com as crianças. Só que Ezequiel nunca mais voltou. E Noêmia teve que cuidar sozinha dos filhos. E o tempo passou, ela conseguiu, né, cuidar, sustentar os seus filhos à medida do possível. E nesse período, o que aconteceu? Luzia já estava com 14 anos, o Dalman já estava com 11 anos, enquanto, né, eles estavam lá brincando na região, eles gostavam muito, né, de brincar com pedras, tudo que tinha. A mãe trabalhava muito, até que chegou um dia que a mãe acabou falecendo enquanto dormia. E os dois ficaram sozinhos. Eles não tinham mais ninguém. Os vizinhos ficaram com muita pena das crianças, porque eles eram muito novinhos ainda. E Dalman gostava muito de cantar. Então, os vizinhos decidiram dar para o Dalman uma sanfona. Dalman pegava a sua sanfona, ia até a porta da igreja, tocava e cantava. Só que tinha uma coisa que também chamava a atenção. Dalman era uma criança que era muito sábia. Então, ele dava muitos conselhos para as pessoas, né? As pessoas sempre paravam para pedir conselhos para ele. E nisso, o Dalman, lá na porta da igreja, ganhava sempre o seu dinheirinho e levava, e era assim que eles acabavam se mantendo. O tempo foi passando e os dois foram crescendo. Luzia se transformou numa menina muito bonita e muito cobiçada na região, mas ela só tinha olhos para Dalman. Por quê? Ela era os olhos do irmão. Até que chegou na cidade um rapaz que morava numa outra cidade mais distante, e quando ele chegou lá, ele logo já encontrou Luzia.
Ele também morava sozinho num sítio, era um rapaz jovem e que também tinha os olhos verdes tão bonitos quanto os de Luzia. E os dois se conheceram. Os dois começaram a namorar, se apaixonaram, até que o rapaz, o nome dele era Antônio, mas todo mundo chamava ele de Tonho. Até que Tonho decidiu pedir Luzia em casamento para poder morar com ele no seu sítio. E assim ele fez. Luzia nem pensou duas vezes, aceitou na hora. Mas ela colocou uma condição: eu moro com você, desde que o meu irmão também vá junto. Tonho não gostou nadinha da história. Na mesma hora, ele virou para Luzia e falou assim: para que serve um cego no meu sítio? Ele não tem utilidade nenhuma. Luzia ficou muito magoada ao ouvir isso, né? Ela era os olhos do irmão. E quando ela ouviu isso, na mesma hora ela disse para Tonho: nunca mais fale isso do meu irmão, porque senão acaba agora o amor e o casamento. Eu caso com você se o meu irmão for, se ele não for, eu não vou. Tonho estava completamente apaixonado por Luzia e ele acabou aceitando. E assim, eles foram morar em outro sítio, né? Quando eles chegaram lá, o Dalma fazia de tudo para agradar o cunhado. Tudo o que era possível. E o cunhado não dava nem atenção para Dalma. Toda semana, o Tonho saía para caçar. E o Dalma, toda semana, pedia para ir caçar com ele. Só que o Tonho não permitia, de forma alguma. E sempre falava assim: para que serve um cego numa caçada? Né? Vamos pensar, será que ele teria alguma coisa para ajudar na caçada? O Dalma, ele ficava muito triste ao ouvir isso do cunhado, mas ele não desistia. E um dia, Tonho chegou da caçada tão feliz, mas tão feliz, porque ele pegou tantas presas, ele chegou muito feliz. Dalma aproveitou. Essa é a hora. Agora eu vou pedir novamente para ir com ele. E foi o que ele fez. Ele chegou para Tonho e pediu: posso ir na próxima semana? O Tonho estava tão feliz que concordou na hora, né? A Dalma não falou mais nada, ficou esperando a semana passar. Quando chegou o dia, Dalma acordou cedo, se trocou, fez o café, preparou a mesa, sentou e ficou esperando o cunhado acordar. Quando o cunhado acordou, viu tudo aquilo, ele olhou, Tonho virou para ele e falou: chegou o dia, hoje eu vou para a caçada com você, como você prometeu. Nossa, que esse homem ficou muito bravo. Ele ficou totalmente injuriado. Não gostou nadinha de ter que levar um cego para a caçada, como ele disse. Mas a palavra dele era muito importante. Então, ele teria que levar. E assim ele fez. Mas ele deixou bem claro: você vai comigo, mas você vai ter que fazer tudo o que eu pedir e sempre segurando na minha mão, ok? E assim os dois foram. Entraram na mata e foram para a caçada, e Tonho foi falando tudo que tinha pelo caminho. Quando eles chegaram em determinado ponto, o Dalma simplesmente parou e apertou a mão de Tonho. E falou: para, tem uma cobra logo ali na frente. Tonho parou, era uma pessoa muito macha, né? Ele era bravo, não tinha medo de nada. Mas ele simplesmente parou, virou para o Dalma e falou assim: não brinca com coisa séria. Por quê? Ele morria de medo de cobra. O Dalma falou para ele: eu consigo ouvir ela daqui. Ela estava rastejando, mas agora ela parou. Ela deve estar uns 4 ou 5 passos à sua direita. Tonho pegou a sua peixeira, foi lá onde o Dalma falou e deu de cara com a cobra. Quando ele voltou, ele chegou para Dalma e falou assim: como é que você sabia disso? Dalma simplesmente disse para ele: é que eu consigo enxergar com os ouvidos. Ele achou estranho, mas continuaram seguindo o caminho. No meio do caminho, o Dalma novamente parou, puxou o braço de Tonho e falou assim: para, tem uma onça logo à frente e ela está dormindo.
Tonho já estava impressionado com Dalma, né? Ele foi conferir se tinha uma onça ou não, e realmente tinha uma onça onde ele falou. Os dois voltaram e foram buscando um outro caminho para chegar até onde eles precisavam ir para montar as armadilhas. Quando eles chegaram na clareira, o Tonho, que estava impressionado com o cunhado e grato por ele ter salvo a sua vida 2 vezes, ele montou 2 armadilhas, uma para ele e uma para o Dalma. E ele até ensinou, ele foi muito simpático com o Dalma, até ensinou o Dalma a montar a sua própria armadilha. E o Dalma montou a sua armadilha também, deixaram tudo arrumado. 2 dias depois, eles teriam que voltar para poder verificar se realmente pegaram alguma coisa ou não. Novamente, 2 dias depois, Dalma acordou cedo, se trocou, arrumou tudo, café, mesa, e ficou esperando o cunhado acordar. O cunhado acordou e os dois seguiram o caminho. Só que o Dalma, nesse momento, ele falou assim, hoje quem vai guiando sou eu. Tonho achou estranho, como que ele poderia guiar aquele caminho? E Tonho foi seguindo o Dalma. Dalma passou primeiro o caminho estreito, agora a ponte. Aí, em determinado ponto, a clareira deve estar aqui perto. E realmente, ele chegou aonde estavam as armadilhas. De longe, o Tonho conseguiu observar que tinham já pego algumas coisas ali dentro da armadilha, né? Ele não conseguia ver muito bem o que era ainda. Mas quando ele se aproximou, ele viu que na armadilha que ele montou para ele, tinha um pássaro pequeno e cinza. Mas quando ele olhou na armadilha do Dalma, tinha um pássaro colorido, tão bonito, mas tão bonito, que ele ficou impressionado. E como ele ficou com muita inveja, o que ele fez? Ele foi até a armadilha dele, pegou o pássaro cinza, deu uma risadinha baixa, foi até o cunhado e entregou. Falou assim, que pena, Dalma, que você não pode enxergar, porque o pássaro que você pegou é pequeno e cinza. Entregou o pássaro pequeno e cinza que estava na sua gaiola para o Dalma. Só que ele foi até a armadilha do Dalma, pegou o pássaro colorido e ainda falou assim, é uma pena mesmo, porque senão você poderia ver o belo pássaro que eu peguei. É todo colorido, tem o bico dourado, as penas com verde azulado, o peito branco, o rabo dele é vermelho, lindo, lindo, lindo. É um pássaro muito colorido e muito bonito. Pegou o pássaro e colocou na sua gaiola. E os dois continuaram seguindo o caminho de volta para casa. No meio do caminho, o Tonho simplesmente virou para o Dalma e falou assim, você que é tão inteligente, diga-me, por que no mundo existem tantas pessoas brigando e fazendo guerra? Aí o Dalma simplesmente respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, que gosta de tirar proveito em cima das dificuldades do outro. Na mesma hora, Tonho ficou paralisado. Ele não sabia mais o que fazer, ele ficou morrendo de vergonha. Ele foi até a sua gaiola, pegou o pássaro colorido e entregou para Dalma. Pegou o pássaro cinza e levou para a sua gaiola. O Dalma, ele pegou o pássaro colorido, segurou, passou a mão do bico até a última pena do pássaro. Levantou a mão e soltou o pássaro. E o Tonho ficou olhando aquela cena. Os dois continuaram seguindo o caminho de volta para casa. Quando eles estavam chegando em casa, o Tonho chegou para Dalma e falou assim, já que tu sabe tanto, diga-me, por que tu vê tanta bondade no mundo? Aí o Dalma simplesmente respondeu, é porque no mundo existem muitas pessoas como você, que são capazes de aprender com seus erros, desculpar-se e seguir adiante. Nessa mesma hora, Tonho sentiu como se uma flor nascesse em seu coração. Ele ficou muito emocionado.
E ele quis ir direto para... Ele soltou o pássaro que estava na sua gaiola, né, também como o Dalman tinha feito, foi até a sua casa e foi falar com a sua esposa. Ele abriu a porta e disse bem assim, Luzia, minha mulher, seu irmão é um homem bom, que consegue enxergar com os ouvidos e escutar com o coração. A partir de hoje, o seu irmão também é meu irmão. Dizem que Luzia, ela ficou tão emocionada com a atitude do marido, a sinceridade nas palavras dele, no olhar dele, que pela primeira vez na vida ela chorou. Caiu uma lágrima. E nesse momento, dizem ainda que, pela primeira vez depois de muito tempo, eles ouviram um trovão. Na sequência, algumas gotas d'água começaram a cair do céu até se transformar numa chuva. Dizem ainda que naquela região onde eles moravam, a seca nunca mais chegou. E assim nós vamos finalizando a nossa história. Assim nós vamos finalizando a nossa história. Eu espero que vocês tenham anotado todas as informações que eu passei para vocês. Podem passar, por favor? Pensem na casa de vocês um pouquinho sobre quais são os valores que vocês encontram dentro dessa história, né? O que é possível aprendermos neste momento com essa história dentro das nossas vidas? Como nós podemos aprender? Lembrando que é uma história de conto de tradição oral. Ela é passada de geração a geração. Então, vocês também vão contar. Podem passar, por favor? O Alexandre Camilo, ele coloca algumas coisas importantes. Primeiro, nunca desistam dos sonhos de vocês. A fraternidade, ela é importantíssima para vocês alcançarem a felicidade. Podem passar? Aqui nós temos uma atividade que vai ser um desafio para vocês fazerem em casa. Produzam também um conto. Quem gosta de escrever, quem gosta de ler, tenta produzir um conto. Peça para a mãe contar uma história lá atrás. Produza a sua também, tá? Podem passar? Aqui eu vou deixar para vocês algumas sugestões de leitura do Alexandre Camilo. Então, Invenção da Palavra, O Sapo que Blogava e Da Cor do Amor. Podem passar? Aqui estão os contatos do Alexandre Camilo, que é o nosso autor de hoje. Ele está contando várias histórias agora, durante esse período, histórias curtas, de contação de histórias, de tradições populares e outras, dentro do canal dele do YouTube e no Instagram também. Podem passar? Gostaria muito de agradecer a todos vocês, ao Alexandre Camilo, por nos permitir contar um pouquinho mais da história dele, ao J. Borges também, toda a equipe que está aqui conosco, a minha equipe da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, da equipe pedagógica e de supervisão e a minha equipe escolar. Agradeço a participação de todos e, enquanto nós vamos falando, eu vou deixar para vocês na tela também os contatos do Alexandre, para caso alguém não tenha anotado ainda. Obrigada. Eu gostaria de colocar aqui um feedback, né? Um retorno dos alunos quanto à sua história, professora. Eu acho muito importante vocês participarem, e principalmente para dar força para a professora para as próximas aulas, né? Que foi tão boa, e aí queremos que ela volte. O Luciano disse que a história foi muito legal. O Jackson disse que aprendeu sobre humildade. A Stephanie aprendeu sobre amar o próximo. O Rafael disse que ele conhece o Alexandre Camilo. Olha que legal. E que achou muito bom. Então, muitos tiveram alunos que falaram que um cisco caiu do olho, sabe? Um pequeno cisco, aquele momento. Mas muito legal, professora. Obrigada. Assim, o chat está cheio aqui de elogios, parabenizando a sua aula e a sua história. Obrigada. Eu agradeço a todos vocês.
E espero que vocês participem sempre e que leiam mais. Peguem livros emprestados na escola de vocês. E parabéns por vocês também estarem participando. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.